Olá, muito boa noite a todos que estão ingressando aqui na nossa live de hoje. Nossa live de hoje que acontecerá com a professora Fernanda Marinella, um dos nomes mais renomados do direito administrativo no Brasil. Professora Fernanda Marinella, que é conselheira federal da OAB, também conselheira, ministra do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Advogada, professora, escritora e certamente um dos maiores nomes aqui na área do nosso direito administrativo. Cumprimentar o nosso dileto atual conselheiro federal presidente, ex-presidente da OAB, professor Paulo Brincas, professora Fernanda Marinella, que acaba de nos brindar aqui com a sua presença. Eu vou convidar a professora para comparecer aqui na nossa transmissão ao vivo, para a gente poder fazer essa... Professora Loga, eu vou fazer um pedido a todos que estão nos assistindo, aqui no... Professora Fernanda, como vai? Tudo bem? Tudo bom, boa noite, Felipe. Como está? Tudo bom? Boa noite, professora. Muito bom vê-la e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da Escola Superior de Advocacia. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar com a ESA de Santa Catarina, né? Queria aproveitar para cumprimentar o presidente Rafael Wone, que é um querido amigo, né, de muito tempo, mas especialmente queria cumprimentar Paulo Brincas, né? Eu digo sempre que Brincas é meu amigo de quando a gente era pobre, só que a gente continua pobre, tem um problema sério, sabe, Felipe? Então, a gente é amigo de muitos anos, eu queria cumprimentar com muito carinho aí Brincas, que é um amigo querido, tá? E aí cumprimentar também Sandra, né? Sandrinha, que foi responsável aí por esse contato. Também queria cumprimentar aí nossa conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, a Sandra Krieger, e todos os que compõem a AESA Santa Catarina e toda a OAB de Santa Catarina. Então, obrigada pelo convite, Felipe. Muitíssimo obrigado, professora Fernanda. O professor Paulo Brincas até já lhe agradeceu os cumprimentos aqui, nosso ex-presidente da Ordem dos Advogados aqui de Santa Catarina. E eu vou pedir uma coisa aos meus caros colegas que nos assistem, professora, que nas últimas lives até eu não fiz porque eu achei um tanto quanto indelicado. O Instagram, ele tem uma ferramenta que a gente bloqueia os comentários, e eu não estava fazendo porque eu achava indelicado. Entretanto, os comentários ficam aparecendo bem na frente do seu rosto, professor. Então, a gente não vai conseguir lhe ver se deixar os comentários. Então, eu vou suprimir os comentários, mas eu peço que todos aqueles que tiverem perguntas a fazer, ao lado da caixa de comentários tem uma caixinha, um quadradinho com um ponto de interrogação. Então, vocês cliquem ali nesse ponto de interrogação, escrevam ali a sua pergunta, que aí a gente vai lendo as perguntas aqui. Nós vamos... A ideia da nossa live de hoje, a todos os nossos amigos, será a gente fazer um bate-papo. Nós vamos conversar sobre o direito administrativo nessa época de Covid-19, essa época tão complicada que estamos vivendo. Então eu vou pedir as nossas escusas aos nossos amigos advogados para suprimir os comentários. Dizendo que é censura aí, tá? Eu vi, na verdade, que eu nem sabia, e o pior tem nada a ver com isso, hein? Essa decisão não é minha. E o pior, quem disse que a censura é meu sócio, doutora Fernanda. Então, então já briga lá em me casa, atrapalhando. Nem sei. Então eu vou suprimir os comentários só para a gente possa ver melhor a professora Fernanda, senão os comentários ficam atrapalhando a live, mas peço que todos façam as perguntas dentro daquele quadradinho ali de perguntas aqui. Então, estou desativando os comentários, mas que todos façam as perguntas para a live. Professora, para a gente dar início, eu acho que seria interessante a gente, até para ambientar melhor o que nós estamos falando, as nossas discussões, né, a gente fazer uma introdução. Então, queria pedir que a senhora fizesse uma introdução sobre o que a gente está vivendo atualmente, o que a gente pode encontrar, quais são os nossos problemas maiores hoje, na sua visão, professora.
E a minha ideia, Felipe, era exatamente essa: a gente fazer uma contextualização, né, do que nós temos no ordenamento jurídico hoje, como a gente puxa isso para o direito administrativo e quais os cuidados que a gente pode, ou quais as observações que a gente pode ter nesse cenário. Olha só, eu acho que a gente tem um marco para falar de Covid, para falar de pandemia e para falar de direito administrativo, né? Vamos começar pensando aí 11 de março de 2020. Por que 11 de março? 11 de março foi quando a Organização Mundial de Saúde decretou, então, o fato da pandemia. Olha, nós estamos em pandemia. E a gente diz que pandemia, quando a contaminação acontece em mais de um continente, né? Então, se eu tenho vários países atingidos por uma doença, eu caracterizo essa doença, então, como pandemia, né? Então, decretada a pandemia de forma mundial, o Brasil também foi atingido por essa doença. Não que nós estivéssemos parados até 11 de março, isso não é verdade, até porque nós temos a Lei 13.979, que é de fevereiro. Mas foi quando, então, o mundo decreta, então, a contaminação geral. Qual é o cuidado, Felipe, em tempo de pandemia? Olha só, sempre quando a gente tem a decretação de uma pandemia, a gente tem a primeira preocupação. Nós temos um problema de saúde pública mundial a ser resolvido. O que significa isso? Significa que nós temos que procurar tratamento, nós temos que procurar cura, nós temos que procurar mecanismos para resolver esse problema de saúde pública. Isso é direito administrativo. Porque eu tenho que investir em pesquisa, eu tenho que investir em estrutura, eu tenho que investir na prestação de serviços públicos. Então, isso é direito administrativo. Esse é o primeiro problema. Mas, além dessa questão de saúde pública que a gente vive nesse momento, quando a gente tem a decretação de uma pandemia, a gente tem também os desdobramentos. Exemplo, economia. Então, nós temos o impacto e o reflexo, então, na economia mundial, não é da economia do Brasil. Aí você vai dizer, mas Fernanda, o direito administrativo tem a ver com o que com isso, né? Aqui nós estamos falando, por exemplo, da intervenção no domínio econômico ou no poder econômico que o Estado pode ou deve realizar, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade também. Então, se a gente pensa em pandemia, a gente pensa em uma questão de saúde pública que demanda pesquisa, que demanda investimento, que demanda a saída ou a procura de um medicamento, de uma cura e, acima de tudo, a prestação estatal, então, na solução desse problema de saúde. Mas a gente passa também pelas consequências dessa pandemia, que vem na consequência, especialmente na questão da economia, né, que exige também intervenção e interferência do poder público na solução desse tipo de problema. Aí você vai dizer, mas Fernanda, problema de saúde pública e problema de pandemia, o Brasil já tinha legislação para isso? Já existia norma que disciplinava esse tipo de realidade, esse tipo de situação? Nós já vivemos no passado interferências como essas? Porque quando a gente pensa em uma questão de saúde pública, a gente tem que pensar que para conter este problema da saúde, eu posso ter diversas medidas. Inclusive medidas restritivas no direito de ir e vir, no direito de exercer sua atividade comercial, no direito de exercer sua liberdade de expressão e assim por diante. Então, quando você tem uma questão de pandemia decretada, você pode ter interferências e medidas que irão repercutir na vida, no dia a dia das pessoas, dos agentes públicos, dos órgãos públicos e assim por diante. O Brasil, eu diria até o mundo, já viveu alguns exemplos anteriores a esses e não tão longe assim, tá? De interferência estatal em uma questão de saúde pública. A gente pode lembrar, por exemplo, em bem recente, ou em caso bem recente, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da dengue. O caso da dengue, que gera zika, que gera chikungunya, por exemplo, é uma questão de saúde pública. É uma questão, não chega a ser uma pandemia, mas é uma questão em que o Estado gera interferências. Por exemplo, a possibilidade de entrar num imóvel privado quando há risco de contaminação de dengue, por exemplo. Então, se há a suspeita de que lá dentro tem o mosquito da dengue, eu preciso interferir e eu preciso resolver esse problema. Então, é uma atuação estatal que faz uma intervenção na vida privada, num caráter de exceção, para resolver uma questão de saúde pública. Então, eu acho que a questão da dengue é um exemplo bem recente. Nós vivemos também há pouco tempo, 2009, né, a questão da gripe suína, né, que é a própria H1N1, que é a própria influenza,
que também gerou medidas de intervenção, né? Medidas de interferência com relação ao deslocamento das pessoas, para não se proliferar, para não se espalhar tão rápido a questão da influenza. Então, também teve em 2009 uma interferência nesse sentido. Nós tivemos também lá no passado já, e aí voltando um pouquinho lá em 1900 e pouquinho, né, a questão da revolta das vacinas. E aqui foi uma questão de intervenção, né? A gente tinha a questão daqui da tuberculose, a gente tinha a questão da própria febre bubônica e assim por diante, que naquele momento também me exigia do poder público interferência. Então, se a gente for retomar o direito administrativo, né, há alguns anos atrás, a gente vai perceber que nós já vivemos situações como essas em proporções talvez diferentes, em contextos econômicos diferentes, mas nós já vivemos situação de saúde pública que gera interferência na vida social. Então, se a gente for parar para pensar, Felipe, o direito administrativo já tinha instrumentos que permitiam essas medidas? Com certeza tinha. Se você pensar assim, desde 75, por exemplo, a gente tem previsão sobre isolamento, a possibilidade de instalação de isolamento e de quarentena. Então, desde 1975 já tinha lei disciplinando a questão do isolamento e da quarentena. Então, nós já tínhamos normas para isso. Mas é fato, Felipe, que nós estamos em pandemia, e aí a todos que nos assistem, né? Nós estamos falando de uma situação, eu sempre digo que é um estado de exceção. Eu diria assim, que nós nunca vivemos nesse grau, em que todas essas medidas precisaram ser implementadas. Porque acho que a última vez que nós falamos em isolamento do Brasil tem 100 anos. Então, nós não experimentamos isso. Então, nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos falando de um estado de exceção. E eu digo sempre que se nós temos uma situação de anormalidade, nós também temos medidas de anormalidade. Então, sempre que a gente pensa em um estado de necessidade, em uma situação de um estado de exceção, nós temos duas características importantes, que eu acho que é pensar em pandemia, pensar em urgência. Tudo é para ontem. Se eu não tenho vacina, se eu não tenho tratamento e se eu tenho que prestar saúde pública, eu tenho que esticar meu pico de contaminação. Eu tenho que tomar medidas para impedir que eu tenha o esgotamento da prestação do serviço de forma imediata. Então, são medidas necessárias em razão da urgência, enquanto eu não tenho vacina, enquanto eu não tenho remédio. E segundo, é uma situação temporária. É uma situação transitória, que eu acho que todos nós estamos torcendo para passar, né? É aquela história, Felipe, a gente torcia para passar um dia em casa, né? E agora a gente já está doido para passar um dia na rua, né? Então é aquela coisa assim, a gente já está buscando, né, voltar à normalidade, e é isso que a gente deseja, é uma situação transitória, as normas também são temporárias, e o que a gente espera é que volte à normalidade. Aí você vai dizer assim, mas Fernanda, pensando em tudo isso e contextualizada a nossa conversa de hoje, então, Felipe, quais seriam esses instrumentos, e a todos que nos assistem, né, do direito administrativo, que já são antigos, mas que são adaptáveis agora, que são utilizados nesse contexto e que merecem a nossa atenção, né? E aí, se você quiser fazer qualquer intervenção, fique à vontade, tá? A gente engata a falar, mas fique à vontade aí. Se quiser perguntar, se tiver perguntas, fique à vontade. Bom, eu acho que um velho instituto, né, que nós temos que pensar e que está no foco é a prestação de serviço público. A prestação de serviço público, nesse momento, ela é fundamental, é um elemento do direito administrativo muito antigo, o Estado tem essa obrigação, a gente diz que o serviço ele é obrigatório, ele é contínuo, ele tem que ser prestado com excelência, com eficiência, e todos aqueles deveres do conceito, né, de serviço público adequado que estão previstos lá na Lei 8987 de 95. Mas veja, pensar em serviço de saúde nesse momento e exigir que ele seja prestado traz aqui uma questão muito importante, que é fundamental em toda a nossa conversa, que é as nossas autoridades públicas, elas precisam estar conectadas. Para que esse serviço público seja prestado, para que o Estado consiga cumprir a sua missão estatal, as autoridades públicas precisam falar na mesma língua, precisam falar no mesmo discurso. E nós sabemos que, na verdade, não dá para fazer isso. Nós temos, quer dizer, dá para fazer, mas nós estamos com dificuldade. Nós estamos com dificuldade nesse momento.
Aqui é a questão, né, da federalização do nosso país, né? O país ele é federativo, cada autoridade pública tem sua competência. E o Rafael acabou de mandar um beijinho pelo WhatsApp, dizendo que queria mandar o beijo ao vivo e que você o impediu de mandar o beijo ao vivo, viu, Felipe? Tá lascado. Que eu sou um censor. Agora, Rafa, um beijão para você também. Obrigada pelo carinho, viu? Então, quando a gente pensa nessa harmonia entre os entes federativos, entre as nossas autoridades públicas, Felipe, eu acho que é importante a gente perceber que a harmonia não é só do presidente da República com os governadores e prefeitos, mas é aquela harmonia entre o Ministério da Saúde e o da Economia, entre o Ministério da Saúde e do Turismo e do Transporte e assim por diante, porque se esses todos não estiverem alinhados, nós não vamos conseguir solucionar. Porque resolver a prestação de saúde pública significa interligar todas as competências do Estado. Então, essa é uma questão importante. O Supremo já discutiu esse assunto em sede de pandemia, né? De quem seria a competência para decidir essas questões. Então, todas as autoridades têm competência, todos os entes são competentes para fazer, a competência é cumulativa. Então, seja na disciplina de entrada e saída de um município, seja na normatização de exames para verificação de Covid ou não, todos devem estar envolvidos nesse processo. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que o segundo elemento que, segundo o Instituto Velho, né, que a gente estuda nas aulas de direito administrativo há muito tempo e que agora está na moda, é a questão do poder de polícia, né? Eu acho que o poder de polícia é uma ferramenta que já existia no direito administrativo e que agora vem à tona. Eu estava brincando outro dia que quando eu dava aula de administrativa ou dando aula de administrativo sobre poder de polícia, vinha aquela situação, né? Quando o poder público pode exercer o poder de polícia, né? Os chamados velhos atributos do poder de polícia, né? O primeiro atributo é a discricionalidade. Lembre-se que a discricionalidade aqui não é liberdade cheque em branco. Não é aquela liberdade que a autoridade pública pode fazer o que quiser. Não. Nós estamos falando de uma liberdade dentro da conveniência e oportunidade do interesse público, dentro da sobreposição do interesse público face aos interesses privados, focando no salvar as vidas, focando no salvar o cidadão de uma forma geral, na sua dignidade da pessoa humana e assim por diante. Então, é a discricionalidade, mas não é um cheque em branco. Então, a autoridade pública não pode fazer o que der na cabeça. Tem que ter fundamento, tem que ter respaldo, tem que ter elementos que justifiquem a prática da intervenção. Depois disso, o poder de polícia tem também a autoexecutoriedade. Não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário para fazê-lo. E em caso de urgência, ele pode praticar, inclusive sem previsão anterior em lei. Então, mesmo não tendo previsão anterior em lei, em caso de urgência pode. E a gente dava o exemplo na aula lá, né? Em caso de enchente, choveu demais, vai desabar uma encosta, o poder público pode determinar a desocupação das casas, inclusive fazê-lo de forma forçada. Então, pode, né? E a gente dizia isso. Agora tem um monte de exemplo de pandemia para a gente dar, né? A gente pode mudar o exemplo da enchente agora, né? Então, a restrição do ir e vir, a própria fechamento do comércio, a própria limitação no que diz respeito ao uso de supermercados, horário para ir ao supermercado, a própria utilização da rede bancária, por exemplo. Então, toda essa normatização, o poder público tem coercibilidade, ele faz independentemente de autorização do Poder Judiciário, e aí entra o terceiro elemento, que ela é obrigatória. Então, ela é coercitiva. Então, a gente tem a discricionalidade, a gente tem a autoexecutoriedade e a gente tem a coercibilidade, então, que são os elementos aí da atuação do poder de polícia que estão presentes nesse caso da pandemia do Covid e a atuação do poder público. É claro que aqui é fundamental a proporcionalidade, então a medida tem que ser adequada, ela tem que ser necessária, ela tem que ser proporcional. Então eu não posso fazer sem a adequação ou sem a observação desses elementos fundamentais do exercício do poder de polícia. Então acho que nessa linha, esses dois institutos devem ser bem lembrados. Eu colocaria aqui um terceiro também que está bem discutido hoje, que é a questão da requisição.
de poder requisitar patrimônio do particular, bem do particular, seja bem móvel, bem imóvel e até serviços em caso de urgência. Então, o poder público resolve requisitar um hotel para acomodar, por exemplo, os agentes de saúde, acomodar, por exemplo, os profissionais de saúde. Então, ele pode fazer essa requisição? Pode. Ele pode requisitar leitos de hospital privado para socorrer aquele atendimento do SUS? Ele pode, né? A gente fala de requisição, então é aquilo previsto, instituto previsto no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que fala, então, que em caso de iminente perigo, o poder público poderá requisitar o patrimônio do particular para socorrer a urgência, para socorrer a emergência. Lembrando que a indenização, nesse caso, é possível, mas ela é ulterior, quando cessada, então, a situação excepcional, a situação de necessidade que a gente coloca. Então, eu acho que esses são os institutos já antigos do administrativo e que estão bem presentes agora em caso de pandemia. Eu acho que esse era um resuminho, assim, para a gente visualizar o cenário geral, né, do direito administrativo. Eu acho que, além desses pontos, uma questão, Felipe, eu não sei se você quer colocar alguma coisa sobre essa linha aí de condução, fique à vontade, tá, querido? Eu não sei nem o nosso tempo, você vai ficando à vontade aí na sua definição. A gente terá, professora, 1 hora e nós temos que, infelizmente, nós temos que respeitar o tempo de 1 hora, porque o Instagram é muito mais mal educado que eu, que avisei que tira os comentários, o Instagram nem avisar, ele avisa, então ele derruba. Exatamente. Né? Mas nós vamos conversando. Eu só para fazer algumas observações e provocações sobre esses temas que a professora colocou, até porque já estavam, eu havia trazido uma lista de algumas perguntas que me enviaram antes, né? E a professora já até tocou em algumas delas, né? A requisição administrativa que a professora acaba de comentar, eu tenho visto algumas análises que acabam analisando o instituto da requisição também sob o ponto de vista econômico e não só sob o ponto de vista do poder de fazer, né? Recentemente foi publicado um texto e agora, infelizmente, me falta os autores, porque não quero dar os créditos para quem não foi, mas logo vem à mente novamente. Daqui a pouco ele vem. Em que os autores eles levantavam uma análise que me parecia bem interessante, que a requisição administrativa ela tem uma funcionalidade bastante interessante quando, para acabar com uma questão muito pontual e curta no espaço de tempo, mas que numa pandemia alongada, economicamente ela traz efeitos muito danosos, porque vamos dar um exemplo, requisição de respiradores. A gente vai fazer a requisição dos respiradores ao invés de comprá-los pelo método tradicional, pagando o preço que o mercado pensa mais justo. E aí, quando você faz a requisição, você acaba criando um desestímulo no mercado para que se produza mais respiradores. Porque o mercado recebe o recado de que quando ele tem, ele é requisitado. E essa questão recebe que eu acho que depois. É também importante lembrar, né? A questão da requisição. Por exemplo, a discussão, né? Eu posso requisitar da própria indústria de respiradores? Eu requisito da própria fábrica esses equipamentos, né? Eles são bens móveis e como bens móveis eles estariam sujeitos à requisição, né? Eles são bens móveis e fungíveis, portanto eu posso substituir por outros da mesma qualidade e quantidade, não tem problema nenhum. Então, em aspectos formais, você tem todos os requisitos da requisição, né? Você tem todos os elementos cobrados da requisição. Mas eu acho que você está certo e vai exatamente naquela linha do ponto que eu iniciei. A questão não é só de prestação de serviço público, é questão também econômica. E eu não posso criar, na verdade, uma desestrutura completa da economia nessa seara, nesse setor. E aí tem uma outra questão que eu acho que também ajuda nesse pensamento que você coloca, Felipe, que é a questão dos medicamentos. Né? A questão dos medicamentos também vai nessa mesma linha. O poder público, logo no início da pandemia, adiou o aumento dos medicamentos, né? Então, o Poder Público prorrogou por 90 dias a rediscutir o assunto no que diz respeito ao aumento do preço dos medicamentos no Brasil. Eles são alterados anualmente, há uma organização, né? Um conselho que disciplina isso, então, considerado alguns índices inflacionários, INPC e assim por diante,
e considerados esses índices, anualmente eles são alterados. Nesse ano, o aumento aconteceria no contexto da pandemia e foi, portanto, prorrogado, né? Então, aí a pergunta é a mesma. O poder público poderia prorrogar, considerando que essas empresas já sofreram as consequências da pandemia de uma forma geral? Quer dizer, prorrogar ainda essa alteração do medicamento, algo que já estava sendo, eu digo, contabilizado durante um ano, né? Porque é aquele aumento anual. Então, o aumento anual, ele estaria já contabilizado para incidir agora, mas quando, na verdade, os índices todos já estão agindo desde o ano passado, né? Então, muito se criticou, se preocupou também aos estudiosos no que diz respeito a essa prorrogação, Felipe. E aí a questão é, em termos de medicamentos, a prorrogação fica acolhida, é dizer, ninguém vai discutir, dizer que o governo não poderia nem regular os preços e nem prorrogar o aumento nesse contexto, porque é um elemento essencial para a sobrevivência da saúde. É a mesma coisa dos respiradores. Se eu faço a requisição da fábrica, ela não vai produzir mais. E eu não sei se esse elemento requisitado ele é suficiente para sustentar a minha questão de saúde. É a mesma questão do medicamento que eu estou usando o exemplo. Veja, se eu requisito, eu não preciso pagar agora, porque o pagamento é ulterior. Se eu não pago agora, a minha fábrica não tem dinheiro para fazer um novo respirador. Amanhã vai faltar respirador para toda a estrutura de saúde do país, não só a pública. Então, na verdade, quando eu uso a requisição, eu estou retirando o capital dessa empresa para produzir novos respiradores. Eu quebro a empresa, então eu não tenho mais respirador. Então, se amanhã eu precisar de mais 100, eu nem posso requisitar, porque já acabou. Não tem mais, ela não vai produzir mais. Eu quebro o meu fornecedor. Então, a questão do medicamento, ela também entra nessa mesma linha. Eu não posso quebrar a estrutura que eu preciso nesse momento. Eu vou adiar o aumento, não significa que eu não vou fazê-lo. Não significa que o aumento não irá acontecer. Eu só estou adiando um pouquinho, mas eu não estou impedindo que a fábrica continue. Mas eu coloco em risco. Alguns autores, alguns doutrinários se criticaram, inclusive, essa prorrogação com essa preocupação de que eu vou quebrar a empresa de medicamentos e eu não vou ter o fornecimento dos medicamentos que eu vou precisar daqui a pouco. Mas, quanto aos medicamentos, houve uma acolhida de que 90 dias é um tempo para a gente respirar, para o consumidor conseguir se organizar e a gente saber quais os medicamentos de verdade a gente vai precisar ou não, e aí disciplinar isso de forma mais minuciosa. Essa intervenção de preços, ela é interessante e já tem momentos anteriores, né? O Estado pode interferir tabelando, estabelecendo o limite de preços? No exercício do poder de polícia, ele pode de forma excepcional. Isso não pode ser regra. E a intervenção do Estado no poder econômico, né? Na liberdade de iniciativa econômica, na liberdade econômica. Então, isso não pode acontecer como regra. Tabelamento, limitação de preços não pode ser regra. Quanto aos medicamentos, ela já acontece há muito tempo. Esse tabelamento é antigo, já foi discutido judicialmente, já foi acolhido. Então, é um tabelamento, é como eu disse, já assentado no ordenamento brasileiro há muitos anos. Então, esse a gente não vai ter problema. Mas aí entra outras discussões, né? O tabelamento do álcool gel, o tabelamento de mercadorias como, em caso de lockdown, por exemplo, Felipe, é aquela preocupação, né? Se o arroz desaparecer, se o feijão desaparecer, o gás de cozinha entrou nessa discussão. O poder público intervém para estabelecer um limite para esse produto. Então, aí a gente vai entender que é uma exceção. Eu tenho que ter elementos suficientes que justifique essa intervenção, mas que ela tem que ser muito cautelosa. Por quê? Porque é uma intervenção numa garantia constitucional que é a de liberdade econômica. Então, nós tivemos uma discussão alguns anos atrás de uma intervenção que o poder público fez na política econômica sucroalcooleira no Brasil. E o poder público foi condenado a indenizar, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que o poder público extrapolou e estabeleceu uma limitação de preços para além dos custos suportáveis desse mercado. Então, houve uma condenação por excesso do poder público no que diz respeito a essa política. É fato que não era pandemia, é fato que não era estado de exceção, nós não estávamos no contexto que nós estamos vivendo hoje, mas nos traz o registro de que essa intervenção nos preços
ela deve ser sempre bem justificada. Ela deve ser em caráter excepcionalíssimo, fundamentado e assim por diante. Então, assim, é exceção sob pena de uma responsabilidade civil aí, um dever de indenizar por ter causado um dano maior do que o suportado. Então, pelo mercado, por essa área. Então, acho que fica aí a preocupação. Eu também tenho muito cuidado com a requisição, Felipe, dentro da linha que a gente estava falando. A requisição, ela é perigosa, ela por longo prazo, ela retira a própria propriedade. Você imagina, você tem um hotel, seu hotel é requisitado, ficam lá os profissionais de saúde, por exemplo, mas isso dura um ano. Quer dizer, um ano que você não pode fazer nada com o seu imóvel. Você não pode fazer nada com o seu bem. Então, isso acaba esbarrando na própria retirada do direito de propriedade. Então, nós temos que tomar cuidado para a requisição não virar uma desapropriação disfarçada, né? O poder público retirar e não devolver mais, né? Que aconteceu já no Uma desapropriação com pagamento posterior. Não, aí vira uma desapropriação indireta, porque, na verdade, eu como proprietário quero meu bem de volta. E para completar, eu que tenho que ir na justiça ainda para pedir que o poder público faça a reintegração, né? Como já aconteceu em outras requisições, em caso de chuvas, por exemplo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, Felipe, mas é uma preocupação. A requisição é um instituto que a gente deve ficar atento com o uso desse instituto, sem dúvida alguma. Temos uma questão aqui também, professora Fernanda, relacionada a professora bem comentou, o STF já discutiu esse tema das competências cumulativas, né? Mas a questão que nós teremos aqui até que ponto essas competências cumulativas, e aqui, claro, estou falando um pouco de forma mais filosófica do que a decisão do STF, que foi mais pragmática. Mais né? para os decretos de limitação, né? Exato. Até que ponto essa competência cumulativa não está gerando um reflexo no Estado brasileiro e nos mostrando a nossa, que talvez seja momentânea, fruto de um confronto político monstruoso que temos, né? Que nós estamos hoje, me parece, num cenário de total desordenação entre estados, municípios e União. Provavelmente a professora não deve ter tido conhecimento, porque foi uma situação muito local, mas nós chegamos aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, a ter nosso estado foi o primeiro estado a entrar em quarentena, nosso estado entrou em quarentena, um tempo depois, agora me falta o número de dias depois, o estado fez um decreto saindo da quarentena. O estado fez o decreto e voltaria da quarentena, o decreto foi publicado acho que numa segunda, voltaria na quarta ou algo perto disso. No meio desse caminho, o prefeito de Florianópolis falou, não, Florianópolis não sai da quarentena. Então, assim, nós temos uma união dizendo para não fazer quarentena, um estado que diz para fazer, às vezes o município diz para não fazer, e isso acaba gerando reflexos em outras áreas. Então, por exemplo, não há uma coordenação nacional de aquisição de respiradores, de leitos, etc. Nós temos o próprio teste. Caos, né? Nós temos hoje um cenário que em Belém faltam leitos. Pessoas já estão começando a não ser atendidas por ausência de leito, por falta de leito. Em outros estados da federação, ontem mesmo eu vi um estado que estava publicando, salvo engano foi... Desculpa, não era o estado, era Cuiabá. Cuiabá publicando que apenas 5% dos seus leitos estavam ocupados. Olha como Cuiabá está bem e tal. Então, assim, não há uma coordenação nacional, né, para que a gente faça compras mais unificadas e tenha uma eficiência maior na organização desses recursos. Certamente, depois da epidemia, me parece, nós vamos ter um cenário em que nós vamos conseguir olhar para trás e ver que tivemos lugares que não se prepararam para a epidemia e um monte de gente acabou vindo a falecer porque não tinha o atendimento necessário. Tivemos lugares que se prepararam demais, que eles adquiriram diversos leitos e não chegaram a usar nem 5%. Então, assim, o que, claro, pode acontecer. Mas quando você faz isso de forma desordenada, o volume de contratações que nós teremos, né, de contratações e de medidas que nós teremos desnecessárias, acaba sendo muito maior. Porque você não tem um gerenciamento logístico desse processo, né?
E aí, Felipe, só para a gente... Primeiro eu queria registrar, né, que a gente não citou nas contratações dentro da pandemia e não citou as exceções de contratações, porque a gente sabe que vocês já fizeram live sobre isso, já cansaram Sim, de sim, sim. discutir, tá? Então, só para quem chegou com a gente hoje, vai dizer, essa maluca não fala de contratação em tempos de calamidade, não. Então, a gente não falou sobre contratação, porque eu sei que vocês já trataram disso em semana anterior, tá bom? Então, assim, eu acho que duas questões são importantes nessa sua colocação. A primeira delas é a cooperação entre as autoridades. Porque o que acontece? Nós temos uma preocupação. Quem presta, muitas vezes, o serviço de saúde é o Estado. Então, a bomba vai estourar na hora que eu não tenho leito para atender, é na mão do governador. Então, quem vai ter que prestar conta sobre a seleção de prestação de serviço para um e deixa o outro morrer, muitas vezes é o governador. O saldo vem para o prefeito porque não tem aonde enterrar. Então, o saldo sobra para ele, porque é uma prestação de serviço municipal, ele não vai conseguir suprir essa prestação de serviço. E aí, o governo federal que tem na mão os dados, porque ele tem na mão as informações de contaminação, de contágio, de transmissão, de leitos, de disponibilidade. Então, nós temos autoridades com competências diferentes, cada uma tem aquela questão de que cada uma não pode olhar para o próprio umbigo. Porque se eu olhar só para os meus dados e para a minha distribuição de respiradores, eu não pensar no governador que vai ter que prestar o serviço de saúde efetivamente para saber se ele tem médico, se ele tem enfermeiro, se ele tem custeio para tudo isso, e na ponta quem é que vai enterrar, que é lá o problema do município. Eu tenho 3 exemplos bem grosseiros até de serviços que estão nesse contexto em competências diferentes. Só que todos eles resolvem na mesma questão, a vida das pessoas. Então, se essas autoridades não têm diálogo, se eles não têm direcionamento, é fato que nós vamos sofrer muito mais do que outros países. E é isso que nós estamos vivenciando, Felipe. Então, acho que o que nós temos que perceber, e o Brasil tem que perceber, é que as nossas autoridades não podem ter visão política nesse momento. A questão é social. Não tem partido, não tem interesse ideológico, tem uma única convicção, salvar vidas. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. As pessoas precisam sair da sua preocupação. Eu sei que tem eleição aí, né? A eleição está chegando, eu sei que as pessoas têm que... É questão política do partido, e os prefeitos estão todos preocupados com isso, é fato. Mas, assim, a gente tem que sair um pouquinho desse quadrado para enxergar a gestão como algo maior, que está preocupada realmente com o interesse público e com a vida das pessoas. É difícil. Muito difícil que nós estamos vivendo essa crise. É uma crise federativa. Eu coloco para mim. Acho que a decisão do Supremo, ela resolve em partes. Para dizer quem vai que restringir o quê, quem tem competência para o decreto tal. Mas ela não traz a harmonia que esses poderes ou que essas autoridades precisam ter. Essa é uma questão. A segunda questão que eu acho que está dentro do que você colocou é a informação. Se as nossas autoridades não têm a informação certa, filho, como direcionar? Olha, nós tivemos um caso recentemente de um estado, eu não vou nem citar o estado, de um estado que tinha comprado respiradores antes da pandemia. Já tinha comprado respiradores e que esses respiradores foram comprados de uma empresa que é praticamente única, que forneceu para todo mundo e que nós tivemos interferência de outro ente pagando mais para atravessar essa compra. E a questão foi judicializada. Eu estou dizendo por que foi judicializada. O estado de origem que tinha comprado teve que judicializar para garantir sua compra, porque o outro estado que está desesperado foi lá e cobriu a oferta. Então, se nós tivéssemos informações corretas do que está acontecendo no Brasil, Felipe, a gente teria como direcionar. Eu não preciso de um hospital de campanha onde não tem caso de Covid. Mas eu preciso de um hospital de campanha onde está bombando e eu não tenho atendimento. Então, eu vou direcionar o recurso e o esforço para esses locais. Né? O que eu acho importante é que, com a informação correta, eu vou aplicar o recurso, que é limitado, é óbvio, mas eu vou aplicar na dose certa, no local certo. E eu não vou ter o Pará com falta de atendimento médico e vou ter o Mato Grosso sobrando leito, entendeu? É isso. Ainda mais porque o respirador eu levo daqui para lá. É claro que eu não levo em 24 horas porque eu não tenho a aviação funcionando, mas eu levo. Né? Eu chego num estado ou no outro, de uma forma ou de outra, para que esse atendimento aconteça à medida. Então, o ponto da informação, eu queria colocar aqui dois desdobramentos, que também é de administrativo, porque é responsabilidade do Estado na prestação desses serviços. Nós temos 2 preocupações. Primeiro, a subnotificação,
que eu diria até que vai para além de uma... Não é uma subnotificação somente, é a notificação inadequada, né? Porque o que a gente percebe hoje com as informações que nós temos é que os casos, muitas vezes, de morte no Brasil, eles são de Covid, mas não foram identificados porque a pessoa não tinha uma falta de ar, porque a pessoa não tinha uma pneumonia, porque a pessoa não tinha um quadro normal, ela morreu de problema cardíaco e automaticamente era Covid e ninguém ficou sabendo. Lá no laudo dela está problema cardíaco. Então, ela não entra na nossa conta. Então, para além dos números das pessoas que morrem em casa, que não tiveram atendimento, porque não chegaram até o hospital, porque não conseguiram ser atendidos, nós temos os casos de mortes que não são identificados como Covid, quando na verdade é Covid. Então, esse é um ponto. Os nossos dados não são verdadeiros. O dia que a gente pensa em 600, pensa que nós estamos com 1.200. Tá? Na verdade, esse número está muito abaixo da nossa realidade. As mortes mostram isso, Felipe. Acho que o número de mortes mostra isso. E é interessante observar que a prestação de serviço funerário, que é um serviço público, nunca é um serviço estudado, né? Se você pesquisar quem escreveu sobre serviço funerário no Brasil, você não vai ter... Ninguém, né, quer escrever. Mas eu vou te falar que quando eu fiz a minha especialização, Felipe, esse foi meu tema de conclusão de curso da especialização, que foi o serviço funerário. Então, a gente tem, assim, poucos livros escritos e poucos autores que escreveram sobre isso. Mas, pelos números do serviço público funerário, a gente percebe o quanto estão errados os números da contaminação. Os números de mortes dia, a gente percebe, e você vê que os serviços não linkam, né? Um é do município, sim, o outro é da União, e eles não se comunicam. Então, a prestação de serviço funerário, contando quantos enterram, não bate com quantos são identificados com a doença e não bate com o número de mortes que acontecia antes da pandemia. Então, assim, são serviços públicos que não estão conectados. Isso é muito ruim. E a outra questão, além da informação errada, é a fake news. Nós estamos vivendo um momento infernal de fake news. Outro dia eu conversava com um médico psiquiatra, né, sobre essa questão da fake news, e ele me diz assim, Fernanda, eu achei muito interessante a colocação dele, nós não vamos reverter essa realidade. Fake news é algo irreversível no mundo moderno. O que nós precisamos é saber conviver com ela. O que nós precisamos é chamar... Eu achei interessante a colocação dele, eu nunca tinha pensado por esse lado, tá? Eu ainda estava no lado do combate à fake news. Claro que tem que combater, porque gera responsabilidade social. Mas o que a gente precisa é chamar os brasileiros à responsabilidade e dizer: eu não vou compartilhar, eu não vou publicar, eu não vou divulgar. Se eu fizer, eu sou responsável junto. Então, essa responsabilidade, né? Essa conscientização. Não é que nós não vamos combater, mas é aprender a viver com ela e ter a responsabilidade sobre a informação que você divulga, né? Então, acho que isso é muito interessante. Então, eu acho que as nossas autoridades não sabem direito o que estão falando, as nossas informações na prestação de serviços públicos não funcionam, seja no serviço de informação, seja no serviço de saúde pública, seja no serviço funerário, as informações não se comunicam. E, por último, a fake news bagunça tudo, né? Porque as pessoas... eu li outro dia um artigo que dizia, o autor dizia sobre fake zap, né? Não é nem fake news, é fake zap, né? Porque é para além da imprensa formal, da imprensa oficial, é o que roda no WhatsApp, né? É uma febre e as pessoas enlouquecem. Então, tanto o fato de pandemia é uma gripe, você pode ir para a rua, quanto o fato que essa pandemia está matando mais, se tranque no quarto e entra em depressão porque você não tem saída. Quer dizer, tudo isso é ruim. Então, assim, essa falta de controle da informação, a responsabilização das pessoas, isso é responsabilidade civil, né? Isso é responsabilidade civil. Então, essa falta de responsabilização das pessoas divulgando aquilo que não pode, é responsabilidade criminal também, né? Então, isso gera, assim, uma consequência gravíssima para o cenário de pandemia. E a gente se preocupa muito, né? O que vai virar daqui a alguns dias, né? A gente já nem sabe como isso vai andar nos próximos dias. Mas acho que vocês devem ter mais perguntas. Professora, tem uma pergunta e me parece assim que ela é bem interessante, porque ela já caminha assim até para o que a gente consegue olhar para o futuro, né? A pergunta que trata da questão da tecnologia na administração pública, né? Assim, o acesso a uma administração um pouco mais virtual, né? Se essa Covid ela vai conseguir...
mais conectada. Me parece, professora, esse ponto que a senhora tocou, relacionado à falta de dados, não é um problema da pandemia. Me parece que a administração pública brasileira nunca se preocupou em ter dados de forma mais sistematizados, né, coordenados entre um e outro. Eu costumo dar diversos exemplos ligados. Um exemplo, se a gente quiser hoje uma informação cartoral, se eu precisar saber se a professora tem um imóvel, eu preciso visitar todos os cartórios do país, porque as informações não são minimamente interligadas. Se eu quiser saber... Uma certidão negativa, eu preciso ir em cada município. Se eu quiser saber quantas empresas a professora tem, eu preciso em todas as juntas comerciais. Se a empresa for uma sociedade simples, eu preciso em todos os cartórios. E se ela for uma instituição, uma sociedade que presta um serviço de um conselho profissional como a OAB, eu preciso em todas as OABs, porque não está registrado na junta, está registrado na OAB o meu contrato social. Então, assim, nós vivemos num país que me parece que nunca teve uma preocupação séria sobre sistematização de dados, organização de dados, tratamento desses dados em bancos de dados mais unificados, etc. E acho que agora nós estamos vivendo os reflexos desse cenário, né? O quanto as informações ficam desencontradas. Nós estamos sendo colocados em xeque, né, Felipe? Eu acho que é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí a pergunta que... Pode falar, querido. A pergunta que fica, professora, será que essa pandemia, ela permitirá à administração pública, ao Estado brasileiro, e aqui falamos, obviamente, município, Estado e União, né, construir uma administração mais virtual, mais conectada, mais eletrônica, que de fato utilize das ferramentas de tecnologia e internet que temos hoje? Na verdade, eu acho que aí tem algumas ponderações que a gente tem que olhar para esse tema, né? A primeira coisa é que ferramenta a gente tem, né? Isso já não há dúvida. O mundo está conectado, o mundo está interligado, né? Hoje você ainda vive na administração pública, Felipe, aqueles programas que não se comunicam entre si, né? A gente que vive a advocacia sabe disso. Cada tribunal tem um sistema diferente, mas peraí, por que eles não conversam? Por que eu não posso ir num sistema só e resolver minha vida, né? Isso é surreal, né? A gente tem que brigar com isso. Quer dizer, não dá para acreditar que no mundo que a gente tem hoje, essas informações não se cruzem, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão, que é a questão de ferramentas. A gente já tem ferramentas para isso. Na administração pública, eu acho que houve pouco investimento. Eu, sinceramente, acho pouco investimento. Felipe, quantas pessoas no Brasil morrem dia, já que nós estamos em pandemia e está morrendo um monte de gente, morre dia e que ninguém tem controle disso? Que ninguém comunica às autoridades que o sujeito morreu e que ele continua, inclusive, recebendo pensão. Quantas vezes isso acontece? Quer dizer, mas isso é uma baixa simples, Felipe. Se eu conto quantos morreram, eu sei quem foi, eu sei onde enterrei. E eu não estou nem falando da morte criminosa, não. Estou falando da morte da legalidade, né? Então, quantas vezes isso acontece, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de dados. Eles não são contabilizados, eles não são unificados. Não há essa centralização dos dados, como você colocou. Agora, tem uma preocupação, sim, com o mau uso desses dados, né? Nós temos lei de proteção de dados, a gente teve recentemente essa discussão, né? Se as empresas de telefonia tinham que entregar os dados para o sistema de pesquisa, né? Para o IBGE. Nós tivemos essa discussão agora, né? Se a Oi, a Claro, a Vivo e assim por diante poderiam entregar, ou seriam obrigados a entregar o seu banco de dados para o IBGE, porque as pessoas com pandemia não abrem a porta para responder pesquisa. Então, eu não abro a porta para responder pesquisa e o IBGE está parado. Se eu der o telefone, o IBGE vai ligar para a pessoa. Mas qual é o uso que será feito desses dados? Né? Essa é a preocupação. E essa discussão dos dados também aconteceu, aquela questão do rastreamento do isolamento social. Eu quero saber onde as pessoas estão e acompanhar pelo celular se você saiu na rua ou não, né? A gente sabe que isso ajuda em termos de contenção e combate à pandemia, ajuda. Mas a privacidade também vai ser colocado em xeque. Então, a gente tem que entender. Claro que a tecnologia precisa entrar na administração, claro que os dados precisam ser unificados e centralizados e checados, não tenho dúvida nenhuma. A gente tem que tomar um cuidado com aquela linha bem tênue que protege os dados, que protege a privacidade das pessoas. E eu nem estou dizendo, Felipe, que a administração não possa utilizar os dados para exigir o isolamento, não.
eu até acho a ferramenta muito boa, né? Que vai para concentração, está muito concentrado no local, vamos lá interferir, dissolve aquela concentração. Eu acho isso importante. Só que tem que ter uma responsabilidade muito grande do gestor desses dados para não acabar com a vida das pessoas, né? Aquela história de que com o seu celular aberto, com a ferramenta aberta, alguém está escutando suas conversas. Eu não sei se é conspiração ou se é vida real, entendeu? Então eu tenho preocupação com relação a esse sigilo, essa privacidade das pessoas, né? Não só pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou até por esses controles mesmos, as ferramentas de controle que hoje a gente tem. Então, acho que tem que ser tecnológico, sim. Acho que tem que ter o cruzamento dos dados, sim. Tem que ter uma ferramenta centralizada, sim. A falta de informação é o ponto, eu acho. A falta de informação e a informação falsa é o ponto crucial do que nós estamos vivendo hoje, né? Se ela estivesse concreta, eu poderia centralizar a prestação de serviço, eu poderia direcionar as energias para o local certo onde a crise está acontecendo, eu poderia fazer os investimentos no local certo, é meio que dar o remédio certo para o doente, né? Quando eu não sei que doença ele tem, eu dou qualquer um, posso matar o doente. Então, é o que está acontecendo hoje. A falta de informação e a informação falsa noticiada, ela traz muita consequência. E um ponto que a professora tocou no início, que havia uma pergunta também aqui sobre esse tema, é a questão da prestação de serviços públicos, né? Me parece, professora, que nós teríamos hoje talvez uma possível divisão em 3 tipos de serviços públicos num contexto de pandemia. Nós temos serviços públicos que são imparáveis, né? Um exemplo, eu sou conselheiro da... assim, o serviço funerário, o serviço de saúde. Eu sou conselheiro da Casan, que é a nossa companhia de água daqui de Santa Catarina. A água é imparável, eu não posso parar de fornecer água para as pessoas. A energia temos serviços que... nessa altura e assim. Exato. Temos serviços que, pela sua característica, ele terá que ser parado, né? Um exemplo para mim é o transporte público, né? Assim, não há como eu ter quarentena e transporte público convivendo ao mesmo tempo. O transporte público na sua totalidade, né? Eu posso fazer uma prestação mínima, exatamente, que é para sobreviver quem tem que ir para o hospital, quem vai precisar ser atendido, mas eu não tenho como fazer isso na sua totalidade. Na sua totalidade. Mas me preocupa, professor, e assim, é o tema da questão, a questão foi até bem específica, mas o que me preocupa é assim, nós temos serviços públicos que não são imparáveis, mas também não precisariam estar parados, né? Assim, poderia citar o exemplo do Poder Judiciário, né? Claro, ele é imparável para atender urgências, mas ele poderia, e até ficou um tempo parado com relação aos prazos, agora voltou, está trabalhando num sistema digital, etc. A pergunta que vem aqui é com relação às universidades, que é um serviço público que, tudo bem, não é imparável, mas que seria possível com alguns ajustes, até temos universidades trabalhando assim, em modelo EAD, etc. Como a senhora acha que ficam esses serviços públicos que, assim, eles não são serviços essenciais que não podem ser parados de forma alguma, né, como saúde e água, energia, mas que demandariam adaptações para conseguir funcionar nesse momento? E aí eu coloco para você, eu acho, Felipe, a gente passa por uma situação que a gente já estava na corda bamba com relação a esse conceito, né, de serviço essencial e não essencial. A gente já vinha na corda bamba com isso, porque você pergunta assim, quais são os serviços essenciais? Não tem uma lista. Não há um rol taxativo do que é essencial e do que não é essencial, até porque depende do momento. Depende do contexto social, depende da regra social local. Então, tem conceitos, tem serviços que há anos atrás, eu sempre digo assim, se a gente pensar alguns anos atrás, bonde era essencial, hoje não é mais. Mas se você pensar alguns anos atrás, telefonia celular nem era essencial, porque nem existia, mas agora é. Então, assim, ele muda de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. Mas a gente já não tinha uma lista fechada com relação a esses serviços, que já gerava certos complicadores, por exemplo, pelo não pagamento e o corte do serviço. Que o serviço essencial, eu não pago, o essencial, ele não pode ser cortado, mas o não essencial eu posso cortar. Quer dizer, isso já gerava uma discussão judicial gigante sobre esse conceito de essencialidade. E eu acho que passa agora para uma nova conceituação. Você está certo. Em tempos de pandemia, tem aquele que é sobrevivência, é o imparável, né? É o funerário, é o saúde, é a farmácia. Isso são atividades que não tem como parar, né? Então, são serviços que são
não podem ser interrompidos de forma alguma. A gente tem outros que eles não precisam parar. Não precisam parar. Podem parar ou não, mas não precisam parar. Aí a gente vem para o EAD, né? O EAD era um serviço, sei lá, assim, você precisa parar o ensino à distância? Porque a interrupção das aulas é a concentração. Eu concentro no intervalo, eu concentro na sala de aula, eu não posso ter concentração. Então, se a gente pensar qual é o objetivo da minha norma de suspender as aulas, é impedir a concentração. Se eu tenho o ensino, se ele pode ser EAD, eu não vejo obrigatoriedade para parar. Porque eu estou cumprindo o objetivo da norma, que é não concentrar. Né? Então, eu não estou fazendo concentração. Se a gente for pensar que o objetivo da norma é evitar a concentração, eu não tenho concentração. Agora, o que nós precisamos discutir é se esse ensino ele é de qualidade. Eu não estou dizendo que não tem ensino EAD de qualidade. Tem, com certeza tem. Eu sou professora desse ensino há muitos anos e eu acho que ele pode ser de muita qualidade. Mas o que acontece muitas vezes, Felipe, é adaptação. Eu não estava preparado para fazer EAD. De um dia para o outro, eu tenho que virar a chave. Vou fazer EAD e esse serviço não é bom. Aí o consumidor tem que ter direito de reclamar. Então, assim, eu acho que as universidades, a gente tem que entender essa questão da qualidade do ensino que está sendo prestado a partir da virada da chave. Porque ela estava acostumada a fazer presencial, agora ela tem que fazer EAD, a ferramenta é outra, o formato é outro, o tipo de aula é outro, e eu não posso impor ao aluno, ao consumidor, aquilo que ele não contratou, porque não é de qualidade. Porque não é dentro do padrão que ele contratou. Isso que eu acho que a gente tem que discutir aí é um direito do consumidor na linha aí, principalmente para as universidades, para as escolas de uma forma geral, né, para o ensino de uma forma geral. Eu não estou dizendo que você não possa prestar algum serviço de ensino nesse período, EAD, mas ele não pode suprir a totalidade se ele não é de qualidade. Eu tenho que recuperar isso na volta das aulas. Eu acho que é isso. Posso prestar um pedacinho, mas não pode ser 100% assim. Não posso garantir de que eu já fiz tudo. Eu não me eximi da obrigação. Eu me eximi de uma parte da obrigação. Acho que é isso. Excelente. Professora, as considerações são perfeitas e a ideia é essa mesmo, né? A gente debater, discutir. Nós temos aqui um tema que, principalmente, nós estamos num cenário em que nós estamos consertando o carro em movimento, né? Porque a gente faz projeções e traça metas sem saber nem ao menos quando termina essa situação de quarentena, de pandemia, né? Então, trocar o motor do avião com ele em movimento, Felipe. Exatamente, né? exatamente. Quem nos assiste está vivendo isso em todas as suas áreas, né? Cada um no seu espaço, no seu quadrado, no seu estado, na sua forma de viver, no seu trabalho e assim por diante. E é muito sofrido, porque eu acho que a ansiedade do não ter fim ou não saber quando é o fim, isso piora muito a ansiedade das pessoas, né? E eu acho que cuidar do mental, da saúde mental agora é fundamental. É fundamental, professora. Professora, eu infelizmente vou ter que encerrar a nossa conversa, porque nós temos um último minuto, na verdade 60 segundos. Então, deixa eu agradecer a tua presença, professora, agradecer que você tenha aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso conversar contigo. Já lhe conhecia pelas suas obras e pelo seu nome, que é fortíssimo no nosso país, mas não tinha ainda o prazer de lhe conhecer quase que pessoalmente, porque ainda não pessoalmente, né? Esse é o pessoalmente da pandemia, Felipe. É o pessoalmente que dá para hoje. Então, queria agradecer muito, em nome da Escola Superior de Advocacia, a sua participação, em que pese a minha atitude de censura de ter cortado os comentários. Não param de subir coraçõezinhos aqui ao lado da minha tela, que quer dizer as pessoas curtindo as nossas manifestações. Então, eu queria agradecer demais a sua presença, professora, dizer que a Escola Superior de Advocacia, a OAB de Santa Catarina, está sempre de portas abertas para a sua participação aqui. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Muito obrigada a toda a OAB Santa Catarina pelo carinho imenso. Um beijo a todos e foi um prazer imenso bater papo sobre pandemia e direito administrativo. Até uma próxima. Até mais e um beijão a todos que participaram e acompanharam com a gente esse bate-papo. Um beijão, Felipe. Obrigado. Muito obrigado a todos. Queria agradecer a participação de todos que nós tivemos aqui. Pessoal, muito obrigado e amanhã vocês têm
mais séries da ESA nessa área da Covid, com as lives da Covid. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora. Até a próxima. Um beijão. Um beijo a todos. Até mais. Fiquem beijão, em casa. Professora. Tchau, tchau. Fiquem em casa. Até mais. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.